Alô Xavier e Elsa, sejam bem-vindos para mais um Medicinamento. Acho que muitos de vocês se vão identificar com o tema de hoje. Oh Sr. Abílio, é pela sua saúde. Em primeiro lugar, informação importante. Eu e a Inês somos médicas, mas não somos as vossas médicas, por isso se vocês tiverem alguma preocupação sobre o vosso corpo, vão ao vosso médico. Aquilo que nós falamos são só informações, não são recomendações. Síndrome do cólon irritável, que nome tão estranho. Mas afinal, o que é o cólon? Quando nós comemos ou bebemos água ou outros líquidos, vão pelo nosso tubo gastrointestinal, que é composto pela nossa boca, depois faringe, esófago, estômago, intestino delgado e por fim, que é aqui representado no nosso abílio tão bem, que se está a desconjuntar todo, o intestino grosso ou cólon, que está aqui a verde. E é habitualmente no cólon que se formam as nossas fezes, ou como nós chamamos o cocó. E é o cólon que vai estar afetado nesta doença. O síndrome do cólon irritável é mais prevalente em pessoas mais novas, com menos de 50 anos e em mulheres. Além do mais, existem imensas pessoas que têm estes sintomas, sofrem desta doença, mas nunca procuraram ajuda e que não estão diagnosticadas. Estima-se que cerca de 40% das pessoas que tenham este problema não sabem que o têm, não estão diagnosticados, mas têm estes sintomas. Esta doença caracteriza-se pelos seguintes sintomas. Primeiro, dor de barriga tipo cólica, vai variando consoante o dia, consoante a pessoa, consoante o estado de espírito, o stress, etc. Pode ir desde muito ligeira até muito intensa. Esta dor em algumas pessoas alivia quando elas vão à casa de banho, noutras agrava, mas na grande maioria alivia quando vão à casa de banho, felizmente. Ou seja, quando vão fazer cocó. É? O stress é um grande fator de agravamento desta dor. Segundo, alterações do trânsito intestinal, ou seja, há pessoas que têm diarreia, há pessoas que estão obstipadas, há pessoas que têm um misto das duas, há pessoas que vão intercalando entre ciclos de diarreia, ciclos de obstipação. Diarreia, obstipação. Sempre assim. Nesta doença, a diarreia ocorre mais frequentemente após refeições ou durante a manhã. Diarreia com sangue ou que ocorra mais frequentemente durante a noite não é muito comum nesta doença e devemos pensar noutras causas. Mas afinal, como é que se faz o diagnóstico desta doença? Temos de ter uma pessoa com dor abdominal recorrente pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. E esta dor abdominal tem de estar associada a 2 destes 3 critérios. Primeiro critério, deve estar relacionada com a ida à casa de banho, ou seja, com fazer cocó. Ou pode estar relacionado com a alteração da frequência com que uma pessoa vai à casa de banho, ou ainda relacionado com a alteração da consistência do cocó, ou seja, está mais duro, está mais mole. Existem diversos subtipos de síndrome do cólon irritável que se caracterizam consoante a consistência das fezes. Existe o síndrome do cólon irritável predominantemente com diarreia, o síndrome do cólon irritável predominantemente com obstipação, o misto ou o não classificado, que é aquele que ninguém sabe muito bem o que é que está a acontecer. Vejam lá que existia um homem que se deu ao trabalho de classificar todos os tipos de cocós deste mundo, desde muito mole a muito duro. Tem 1, 2, é mesmo que não tem mais nada para fazer da vida. É um trabalho de porcaria. Malta, sempre que vocês ouvirem um médico dizer que alguma coisa é não classificada, indeterminada ou idiopática, é porque eles não sabem a mais pálida ideia do que é que está a acontecer. O diagnóstico desta doença deve ter por base estes sintomas que eu já falei, mas também o facto de não haver mais nenhuma outra causa para os mesmos. Ou seja, se a pessoa tem estes sintomas e não se encontra mais nenhuma razão para os ter, então nós devemos pensar neste síndrome, é aquilo que nós chamamos de diagnóstico de exclusão. E nesse sentido, as análises e os exames que nós fazemos são mesmo para excluir outras doenças. Então, e quais são os sinais de alarme nesta doença? Quando uma pessoa com mais de 50 anos começa a ter sintomas, quando uma pessoa tem sangue a sair do rabo, ou quando faz cocó com sangue, ou cocó muito escuro e com cheiro desagradável e até que se cola às paredes da sanita, diarreia durante a noite, dor abdominal que evolui cada vez mais e que não alivia por nada, perda de peso involuntária, história familiar de cancro do intestino ou mesmo outras doenças do tubo digestivo. Isto são tudo sinais de que
Muito provavelmente a causa destes sintomas é outra doença que não o síndrome de cólon irritável. Uma doença mais grave, como cancro, doença inflamatória intestinal, entre outras. É muito importante fazermos um bom diagnóstico nesta doença para que possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque na grande maioria dos casos isto são sintomas que acabam por alterar bastante o dia-a-dia da pessoa, ter um grande impacto na sua qualidade de vida e, acima de tudo, é muito importante percebermos se não há outra causa para estes sintomas. A nível de prognóstico, varia muito consoante a pessoa. Há pessoas que melhoram os sintomas ao longo dos anos, há pessoas que pioram, há pessoas que vão tendo fases melhores, fases piores. Para as pessoas com sintomas ligeiros a moderados que não têm um impacto assim tão preponderante na sua vida, é costume começar por alterações do estilo de vida, alterações da dieta. Em primeiro lugar, exercício físico, malta. O exercício físico é ótimo para qualquer coisa e vai ajudar muito nesta doença. Façam exercício físico. Em segundo lugar, alimentação. Quem tem esta doença pode beneficiar de excluir alguns grupos alimentares. Deixem-me explicar melhor. Cada pessoa é única e tem um intestino único. E por isso certos alimentos afetam essa pessoa de forma diferente da que afetam outra. Há pessoas que melhoram os sintomas quando deixam de beber leite ou derivados. Há pessoas que melhoram os sintomas quando reduzem os hidratos de carbono fermentados. Há pessoas que melhoram os sintomas quando deixam de comer glúten. Depende muito. E ainda há pessoas que se dão muito mal com vegetais. É importante que a própria pessoa se vá conhecendo, que conheça aquilo que consegue tolerar e aquilo que não consegue tolerar. Fazer períodos em que se retiram alguns alimentos, colocam-se outros, de forma a perceber a que é que a sua barriga reage mais, pode ajudar a que no futuro se perceba o que é que está a causar aqueles sintomas. Mas atenção, para fazer estas experiências só podemos mudar uma variável de cada vez. Ou seja, se eu decidir que durante este período de tempo eu vou tirar os leites e derivados, então não vou tirar o feijão ao mesmo tempo, porque eu assim não consigo perceber se fiquei melhor porque deixei de beber leite ou porque deixei de comer feijão. E para além disso, não adicionar coisas novas. Nas pessoas que têm sintomas mais graves ou cujos sintomas não aliviam com estas medidas que eu falei anteriormente, podemos optar por medicamentos. Nesta doença nós tratamos os sintomas, ou seja, se a pessoa tem diarreia, nós vamos tratar a diarreia. Se a pessoa tem dor, nós vamos tratar a dor. Se a pessoa tem obstipação, nós vamos tratar a obstipação. Ou seja, usamos antidiarreicos, laxantes ou analgésicos. No entanto, há uma coisa muito importante e que nós não nos podemos esquecer. Tal como eu disse há bocadinho, os sintomas desta doença são muito influenciados pelo stress, pela ansiedade. O que eu quero dizer com isto é que doenças mentais como síndrome depressivo, perturbação da ansiedade, perturbação obsessiva-compulsiva, entre outras, têm uma grande influência nesta doença, nos seus sintomas, na sua evolução. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que tenha uma doença mental e que também sofra de síndrome de cólon irritável, muitas vezes vai ter uma grande melhoria dos sintomas quando trata esta doença mental. Ou seja, quando trata a causa principal dos sintomas. E pronto, malta, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Partilhem, comentem, subscrevam, metam gosto. Esperamos que algumas das vossas dúvidas tenham ficado esclarecidas, se não todas. Apareçam na próxima semana para mais um medicinamento e pela vossa saúde, tal como dizia a minha avó, no intestino é que está a felicidade e por isso ouçam-no. Tchau!